Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, aqui hoje, o intuito desse novo bloco, desse novo tema que eu estou trazendo aqui para vocês é que professor também tem dúvida. Professor também, às vezes, fica naquela questão: como é que será que é essa palavra? Como é que eu falaria ela? Como é que eu pronuncio ela? E muitas vezes, quando eu estou lendo algum livro em inglês, porque eu leio muitos livros em inglês, em média, 2 livros em inglês por semana. Quais são os livros, os tópicos que eu gosto de ler? Eu gosto de ler bastante finanças, a área relacionada à economia, à educação financeira das pessoas. E eu também gosto de ler sobre a questão relacionada à saúde, o que as pessoas podem fazer por conta própria para melhorar a sua própria saúde, para melhorar a saúde delas. Então, várias vezes quando eu estou lendo sobre esses temas, sobre esses livros, eu acabo me deparando com algumas palavras que eu fico meio que na dúvida para entender. Às vezes eu consigo entender pelo contexto da frase, pelo contexto da história, mas muitas vezes eu não consigo e é preciso que eu pesquise, que eu procure em algum dicionário. No caso, eu não gosto, eu não uso muito o tradutor. Vocês podem ver aqui que eu utilizo o dicionário de Cambridge. O dicionário de Cambridge. E o que esse dicionário faz? Ele vai descrever as palavras que eu tenho dúvida de acordo com o inglês, de acordo com as pronúncias. Então aqui eu vou mostrar para vocês hoje como é que vocês fariam para entender, para utilizar estas questões todas aqui. Eu só vou dar uma olhada aqui se eu conseguiria fazer uma coisa, capturar o cursor. Então aqui eu coloquei uma opção para vocês conseguirem ver o mouse enquanto eu estou mexendo ele. E essa daqui é a minhas dúvidas número 1. A primeira palavra então que eu escolhi para a gente debater hoje é esta palavrinha aqui. Se eu não souber como falar ela, eu apenas vou clicar acessando o dicionário de Cambridge aqui em cima, ó, Cambridge Dictionary. Eu vou deixar o link aqui no vídeo e vocês vão conseguir acessar então. A palavra bold, vou colocar aqui só para vocês perceberem como é que se falaria no inglês da Inglaterra. Então, UK é o inglês da Inglaterra, US é o inglês dos Estados Unidos. Vamos ver como é que eles falam em um e no outro. Bold, Bold, bold. Vamos lá de novo. bold, E no dos Estados Unidos, bold, bold. Perfeito? bold, 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 Então aqui esse é o primeiro passo para que eu comece a pronunciar a palavra da forma correta, para que eu consiga explicar para os meus alunos futuramente o que significa, o que é essa palavra. Então, logo na sequência, então aqui eu vejo que é um adjetivo. Bold, bold é um adjetivo, igual a brave. No caso, eu conheço brave, então fica fácil para mim entender o que é o brave. Nessa situação, brave é alguém corajoso, alguém que tem coragem. Então eu percebo que bold e brave é a mesma coisa. Alguém corajoso, alguém com coragem. Logo na sequência, o que acontece? Está descrevendo, o dicionário vai descrever o que é essa palavra. Então, aqui nessa tradução, not frightened of danger, ou seja, não tem medo do perigo, não tem medo do perigo. O que quer dizer? Não tem medo do perigo. Quem não tem medo do perigo é uma pessoa corajosa. Então aqui eu já começo a entender um pouquinho melhor sobre a palavra bold. Bold, perfeito? Logo na sequência, o que o dicionário vai fazer? Vai me dar um exemplo de uma frase
Exatamente, vai dar um exemplo de uma frase aqui para mim. Então, she was a bold and fearless climber. Eu vou até colocar isso aqui então no meu programinha aqui que eu utilizo para relembrar as coisas depois. Então aqui, ó, she was a bold. Então minha dúvida antes era sobre bold. She was a bold and fearless climber. Então eu vou colocar aqui ela era ou ela foi uma. Por que eu sei que é uma e não um? Porque é ela, uma corajosa e fearless. Fearless significa sem medo. No português a gente não tem uma tradução para fearless, que talvez a gente até tenha, mas eu desconheço. Por isso que eu vou deixar aqui como sem medo. E sem medo, climber. Climber é aquela pessoa que escala, aquela pessoa que sobe uma montanha. Então, climber, climb é a palavra relacionada a subir em algum lugar, a escalar algum lugar. E ER é igual ao teacher, igual ao professor, aquele que executa aquela ação, climb, aquele verbo. Então, o verbo é climb. Então, aquele que executa o verbo de escalar, provavelmente é o escalador. Então, por isso que eu sei que quando eu coloco ER, climber. Vou colocar aqui embaixo só para vocês perceberem. O teach, que é ensinar, teacher é o professor. Estão vendo que tem o ER aqui? Então, a mesma situação com o climber. Climb, escalar, climber, escalador. Legal. Então, aqui no meu programinha, para que eu consiga lembrar as frases depois, eu coloco então a frase em inglês e embaixo eu coloco a frase em português. Então, o programinha vai me mostrar a frase em inglês, perguntando para mim o que é essa frase. E eu vou lá e vou entender o que é. Eu vou pensar, bom, she was a bold. E eu imagino que bold talvez é medroso. Então, no momento que eu ver a resposta, eu vou perceber que está errado. E o programa vai entender que eu tenho que estudar novamente isso aqui. Legal, coloquei a primeira frase sobre bold aqui. Então, já tem uma frase no meu baralho e eu vou voltar aqui para o dicionário. Então, olha só, então tem um outro exemplo aqui, certo? Ele é um pouquinho maior, mas eu vou ver se tem outras frases aqui, outras coisas para a gente dar uma olhada nesse dicionário. Então, the newspaper made the bold move. Move, não movie, eu achei que era de filme. Então, o jornal fez um bravo, um corajoso movimento. Eu vou parar por aqui para gente entender um pouquinho. Então, the newspaper made. O jornal fez um corajoso movimento. Eu vou puxar aqui para o nosso documento, então, e vou colocar aqui a nossa frase. Opa, deixa eu colocar aqui, vou copiar, legal. Então, agora vamos lá analisar a nossa frase aqui. Então, the newspaper. Newspaper é o jornal impresso ou o jornal de... geralmente, newspaper está relacionado com o jornal impresso, certo? The newspaper made the bold movie. Então, o jornal, no caso pode ser... deixa eu ver, o Estadão, por exemplo, que é impresso em São Paulo, Zero Hora em Porto Alegre e por aí vai. O jornal fez um bold, corajoso movimento.
Então, no caso, movimento, que eu quero dizer assim, é um passo que eles tomaram, que eu consigo entender esse move aqui como um passo. Então, o jornal tomou um corajoso passo. Vou colocar aqui os dois. O jornal tomou um passo corajoso. Então, essa que é a questão quando eu quero dizer de bold move. Pode ser corajoso movimento, um passo corajoso. Legal, adicionei mais uma frase então para nós aqui. E o que está acontecendo? Ainda continua. Então, aqui eles falam o passo corajoso de publicar os nomes dos homens envolvidos. The bold step of publishing the names of the men involved. Então, vou colocar lá também no nosso documento aqui. The bold step, o corajoso passo. Então, step, passo. Of publishing, de publicar os nomes dos envolvidos. Então, aqui eu coloquei mais uma vez uma situação onde eu aprendo, onde eu forço a estar me expondo para a palavra bold, já que eu não sabia. Então essa foi a palavra que eu aprendi aqui, olhando no dicionário, que é a palavra bold. Legal? Seguindo, o dicionário diz então sinônimos, que no caso aqui está escrito em português, não deveria, mas tudo bem. Aqui embaixo está escrito, ó, se vocês olharem no mouse, o sinônimo escrito em inglês, synonyms. Então, perfeito. Mas aqui, sinônimo, brave, brave. Legal, aqui vai mostrar então brave. Então, vai ter alguns exemplos sobre o brave, que é um sinônimo, então. O que é um sinônimo? Uma palavra parecida, uma palavra similar. Então, brave, está falando do brave aqui, e eu poderia trocar, então, bold por brave, bold por brave. Legal, então aqui a gente tem algumas frases que a gente poderia trocar bold por brave, e vai utilizar, então, brave, courageous, que daí no caso corajoso também, daring, bold, adventurous. Então, tudo isso aqui, todas essas frases aqui, são, então, palavras de mesmo significado. Brave é a mesma coisa que courageous, que é a mesma coisa que daring, que é a mesma coisa que bold e é a mesma coisa que adventures. Então, aqui embaixo, eles vão ter algumas opções, colocando mais exemplos ainda sobre bold, mais exemplos, então, aqui sobre as frases que a gente quer aprender. Ainda nesse mesmo dicionário, vai ter as palavras parecidas, olha aqui, brave and courageous. Então, vão ter outras questões relacionadas, palavras que têm o mesmo significado, mesmo um sentido parecido para vocês colocarem nas frases, certo? Agora, aqui embaixo, vai falar uns outros sentidos, outros tipos que está falando, que significa a palavra bold. A gente consegue perceber então que bold não tem apenas um significado. E aqui está dando um sentido bold como algo noticiável. Não sei se existe essa palavra em português, mas notice é quando você nota alguma coisa. Então, noticeable, noticiável, noticeable. Então, noticiável é o que eu consigo trazer. Aí, aqui está falando strong in color or shape. Strong in color or shape. O que é strong in color or shape? Forte em cor ou formato. Forte em cor ou formato. And very noticeable to the eye.
e muito notável para os olhos. Ou seja, é um formato ou uma cor que são bem notáveis para os olhos. O que é isso? Bom, como eu conheço, é o nosso famoso negrito, por exemplo. O negrito, quando a gente escreve uma palavra em negrito, isso aqui embaixo, ó, se a gente analisar, colors, vocês estão vendo que está um preto mais escuro do que o resto da frase? O colors está em negrito. Então, colors, isso aqui é um negrito, e eu consigo perceber que bold também está destacando para os olhos, certo? Então, é um exemplo aqui, como eu conheço, estou explicando para vocês. O exemplo que o dicionário está dando, eles pintaram a cozinha em cores chamativas para os olhos. Então, bold colors. They painted the kitchen in bold colors. They painted the kitchen in bold colors. Eu vou até colocar aqui para a gente perceber. Então, olha só, eu vou colocar o bold como negrito aqui para vocês verem que, no caso, o bold está em bold, o bold está em negrito. Conseguem perceber? Então, perfeito. Então, o que seria o bold? Se é uma cor chamativa para os olhos, é algo que chama atenção, uma cor viva, uma cor forte. Então, eles pintaram, they painted, eles pintaram a cozinha em cores fortes. Perfeito, pessoal. Então aqui a gente tem mais uma palavra, mais uma frase que a gente está criando o nosso, então, deck de estudos. Legal? Vamos lá, então, seguindo aqui. Deixa eu colocar de novo no nosso dicionário. Ótimo. Então, agora vamos ver aqui, então, aqui está falando em bold. Então, em bold, em negrito, é uma forma de digitar ou imprimir. Bom, aqui fica um pouco difícil de entender a palavra, entender o que eles estão falando sobre a palavra. Mas, legal. Não tem muito o que se falar aqui. Talvez essa parte aqui fique um pouquinho estranha ainda quando a gente não entende, porque eu não entenderia se alguém me falasse, coloque em negrito essa palavra. Se eu não soubesse o que é um negrito, eu com certeza não conseguiria fazer nada sobre isso. Eu ia ter que pedir para a pessoa me explicar, talvez ela ia me explicar, não ia entender. Então, algumas coisas ficam difíceis para a gente conseguir explicar, mesmo quando a gente entende a língua. Aqui embaixo tem mais um exemplo de bold. E provavelmente é o último aqui. Não, na verdade, tem um monte de coisas, mas vamos parar por aqui para a gente ver. Então, bold aqui está como not shy. Not shy quer dizer não é tímido. Não é tímido. Então, vai começar a descrever o que é bold como not shy, como não tímido. Not shy, não tímido. Especially in a way that shows no respect. Especialmente em uma maneira que mostra nenhum respeito. Então, o que eu entendo aqui é uma pessoa que não é tímida e ao mesmo tempo não respeita nada. Isso que é o bold. Vamos ver a frase que eles estão dando de exemplo aqui. He was a bold and defiant little boy. He was a bold and defiant little boy. Então eu vou colocar esta frase lá no nosso documento. Percebem? Opa, deixa eu voltar aqui. Colocar então na nossa forma. Então, he was a bold. Ele era. O que a gente vai colocar aqui? Eu vou colocar um não tímido. Porque estava dizendo que era not shy, mas o interessante é eu entender a ideia da frase. Não como eu vou falar em português, porque eu vou conversar em inglês, eu vou utilizar essas palavras, a palavra bold, apenas em inglês. Como ela significa em português, não interessa para mim. Interessa eu entender a ideia daquela palavra. Por exemplo, se eu falar para você
pendrive, muitas vezes, se você nunca viu um pendrive na vida, nunca viu um computador na vida, você não vai entender o que é um pendrive, por mais que eu explique para você. Eu vou dizer para você, é um aparelhinho que você salva todas as suas informações, que você salva documentos. Então eu posso ter uma pasta física é a mesma coisa. Não, mas o pendrive eu salvo de forma eletrônica. Então a gente tem que conhecer. A propósito, isso aqui, deixa eu colocar aqui na tela, isso aqui é um pendrive, certo? Vamos seguindo então. Ele era um não tímido e ousado, defiant e ousado. Agora a gente tem aqui, defiant, que também é uma palavra complicada. Então, ousado. Little boy. Então, ele era um pequeno menino. Pequeno menino. Não tímido e ousado. Por quê? Esses dois aqui estão falando do menino. E o menino é o sujeito que está sendo falado. Pequeno menino, não ousado. Legal? Então aqui a gente já tem mais uma frase, mais uma palavra, voltando aqui para o nosso documento, então, para o nosso dicionário. A gente pode ver aqui que tem outras questões, sinônimos, então, de bold. Confident, confiante, então. Assured, self-assured, self-confident. Assertive, bold. Olha só, o último é bold. Legal? Então a gente tem aqui várias frases que que estão em inglês, é claro, mas com o mesmo sentido, com a mesma palavra. Perfeito? Vamos ver aqui então o resto que está falando para ver se a gente precisa de alguma coisa mais aqui. Então, aqui a gente acaba a nossa situação, a nossa descrição desta palavra. Então vocês percebem, eu fiquei aqui falando com vocês por um bom tempo para explicar uma palavra que eu aprendi. E eu vou começar, conforme eu tiver tempo, conforme eu não tiver aulas, eu vou começar a postar cada vez mais situações como essa, para que vocês consigam também perceber as dúvidas que eu tenho, para que vocês consigam também evoluir no inglês com aquelas palavras que são mais complicadas, que são mais difíceis, certo? Então, essa foi a aula de hoje, onde a gente viu a palavra bold. Bold. Vou colocar aqui então no inglês britânico. Me deu uma travada aqui, eu fiquei pensando como é que eu falaria UK em inglês britânico. Bold. Então, Bold. 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 E eu vou ficar repetindo essa palavra até que eu consiga falar ela melhor, mais corretamente. E aqui Bold. também, Bold. que é do US, Estados Unidos, então, United States, United Kingdom. Então, United Kingdom é a Inglaterra. Bold. E United States, os Estados Unidos. Bold. Certo, pessoal? Então, essa foi uma das dicas que eu espero que tenha ajudado vocês bastante e que tenha ajudado na evolução para que vocês consigam aprender mais inglês e chegar cada vez mais perto da fluência. Um beijo, um abraço e se você curtiu esse vídeo, ajudou você de alguma forma, não esquece de deixar o seu curtir aqui para ajudar a gente, tá certo? Um beijo, um abraço, até a próxima aula.